Bom dia a todos. Eu agradeço a todos vocês pelo interesse, a BM pela iniciativa da difusão digital, que tem oferecido webinars gratuitos para a comunidade minero-metalúrgica e de materiais. O meu nome é José Roberto Bolota, sou engenheiro metalurgista e tenho trabalhado na área siderúrgica como especialista e gestor por 34 anos. E nessa próxima hora tenho a intenção de compartilhar com vocês um pouco de minha experiência como gestor na área industrial. Não tenho como objetivo e seria impossível uma apresentação aprofundada do tema no tempo disponível, pois cada item que será apresentado necessita ser detalhado em vários dias de treinamento, mas acredito que serve como um roteiro para cada um de vocês para o entendimento da dinâmica do dia a dia e das responsabilidades de um gestor industrial. Acredito que esse webinar será útil aos que já exercem atividade de gestão industrial, seja na liderança de equipes, seja na gestão de áreas complexas, mas também será útil para os profissionais que no momento exercem atividades de apoio técnico ou operacionais, pois o conceito cada operador, cada colaborador é um gestor, já se consolidou na maior parte das empresas. O esclarecimento necessário é que o material apresentado reflete a minha visão do tema, que foi construído ao longo desses anos de experiência profissional e se limita à gestão industrial. Então, a gente não vai falar aqui sobre gestão financeira, não é gestão de vendas, não é gestão de projetos ou outras dimensões da administração. Essa apresentação estará disponível para todos a BM, e a dica que eu dou para vocês é que essa apresentação ela está roteirizada. Então, no PowerPoint, se vocês abrirem, se vocês visualizarem as notas, em alguns slides, todos os itens que eu vou falar, mas não estão nos slides, eles estão nas notas, tá? Eu fiz isso daí para ter a certeza de que nada fosse esquecido, tá? Então, isso facilita para vocês. Então, essa é uma dica que não precisa fazer anotação nenhuma, tá? Tá tudo escrito, tá? Então, vamos começar? O que é um gestor industrial, né? Essa é a grande pergunta. E eu gostaria de fazer uma comparação entre a definição clássica de gestor industrial e a definição baseada em sustentabilidade da empresa. O gestor industrial como gestor de equipes, o gestor industrial como vamos ok? O gestor industrial como gestor de instalações, o gestor industrial como gestor de produção. Então, a gente vai começar com a definição clássica versus sustentabilidade. O que é definição clássica? O gestor é o profissional que obtém resultados através da sua equipe. Tá? Isso daí não está errado, mas não está completo. A definição que eu proponho para todos é a gestor sendo o profissional que garante a sustentabilidade de uma empresa ou organização. Tá? O que é uma empresa sustentável? Ela atinge seus resultados de curto, médio e longo prazo, garantindo sua sobrevivência no presente e sua perpetuidade, atendendo às demandas de seus stakeholders ou partes interessadas. Em seguida, eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês o que são stakeholders. O gestor é o indutor para que a equipe se torne cada vez mais madura. É o intérprete da estratégia da empresa, conduz as operações de modo otimizado, alcançando as metas de curto e médio prazo e zelando para a perpetuidade da empresa, ou seja, isso é uma empresa sustentável, tá? Tá, então, como eu disse, definir o gestor como aquele que obtém resultados através da sua equipe não é erro, mas é incompleto. Seria como limitar a definição de gestor industrial como o que garante a produção daquilo que é previsto, ou aquele que atende, que garante a segurança do trabalho da equipe. São sempre definições corretas, mas incompletas. É isso mais alguma coisa, tá? Falando, então, sobre stakeholders. Stakeholder é um termo muito usado em administração e pode ser traduzido para o português como partes interessadas. Nesse slide, nós podemos ver que uma tabela listando apenas algumas das principais partes interessadas, entre centenas de partes interessadas que a empresa pode ter. Então, a gente pode ver nessa tabela
Parte interessada, governo, ele está muito interessado na tributação, geração de emprego, legalidades, externalidades que a empresa pode causar. Os próprios empregados são partes interessadas, os clientes, os fornecedores, os credores, a comunidade, os sindicatos, os proprietários da empresa, ou os acionistas da empresa, investidores, aqueles que compram papéis da empresa, objetivando ter algum tipo de lucro, tá? Então, esses são alguns exemplos de stakeholders. Então, o gestor industrial, ele sempre tem que ter em vista que o trabalho dele vai impactar não só a sua própria produção. Então, ele tem que enxergar de uma maneira mais ampla. Os stakeholders todos, eles estão de olho, eles são interessados naquele resultado que o gestor ele vai entregar. Vamos em frente, vamos falar sobre o gestor industrial como um gestor de equipes. Gestor de equipes, ele tem que garantir um ambiente seguro, ele tem que treinar, ele tem que avaliar, ele tem que manter um ambiente agradável, profissional e socialmente. É responsabilidade do gestor que cada colaborador volte para sua família após a jornada de trabalho nas mesmas condições de saúde com que saiu de casa. Isso engloba não só aspectos relacionados à prevenção de acidentes de trabalho, mas também prevenção de doenças ocupacionais que podem ser problemas físicos ou psicológicos. Treinar. Treinar o colaborador para suas tarefas é uma questão não apenas de produtividade e segurança, mas principalmente de justiça. O colaborador que será avaliado pela sua performance deve ser devidamente treinado previamente para ter ciência de como será avaliado. Isso também serve para a postura profissional esperada do colaborador. Avaliar. Avaliar tem o objetivo não apenas de aprimorar o trabalho atual do colaborador, mas também com o objetivo de selecionar talentos para as promoções. A avaliação deve levar em conta o passado, se o colaborador evoluiu, o presente, qual sua performance atual, e o futuro. Será que ele tem potencial para outras tarefas que possam agregar satisfação ao colaborador e suprir as necessidades da empresa? Tá? E sobre manter um ambiente agradável, profissional e socialmente, estamos lidando aqui com pessoas, seres humanos com centenas de dimensões de autorrealização. O gestor industrial deve identificar as principais dimensões de autorrealização de cada colaborador e nunca pressupor que todos são iguais. É um assunto extenso, pode render centenas de horas de discussão, mas a equipe tem que ser um dos principais objetivos do gestor, ok? Indo em frente, vamos desligar os microfones, por favor. Mais um item, o gestor industrial como gestor de instalações. Gestor de instalações, ele zela pela integridade e confiabilidade das instalações utilizadas para produção, sistemas e dispositivos de segurança do trabalho, faz parte da instalação, sistemas e dispositivos de preservação ambiental. Vejam só, não basta que o gestor zele pelos equipamentos ou pelas instalações que apenas contribuem pela saída da produção, pela realização da produção. Sistemas e dispositivos de segurança do trabalho e preservação ambiental fazem parte das instalações. Tá? E contribui para que as metas da empresa sejam atingidas pela apresentação de propostas bem fundamentadas e de investimentos. Tá? No ambiente industrial, as instalações são essenciais para o sucesso dos objetivos do gestor da equipe e da empresa. Existem ferramentas específicas para garantir a disponibilidade e segurança das instalações industriais. Permitem que o investimento em manutenção seja otimizado de modo que o par custo de manutenção e disponibilidade seja o ideal para a empresa em cada momento. O que eu quero dizer com esse parágrafo é que existem ferramentas, nós não vamos entrar em detalhes sobre elas, em que o gestor ele pode optar por manutenções mais agressivas, manutenções menos agressivas, dependendo do tipo de exigência que as instalações elas acabam sofrendo e dependendo também do que o mercado exige
daquelas instalações, tá? Caso o mercado não seja demandante de altos volumes de produto, o gestor deve ajustar a disponibilidade da instalação de modo a reduzir o custo total, eliminando, por exemplo, turnos de produção, aumentando o tempo disponível para manutenção preventiva, aqui como um parágrafo, como um parênteses, né? Manutenção preventiva mais longa, em geral, permite economia em equipes e serviços contratados, porque eles podem ser feitos em dias e semanas, sem adicionais de hora noturna, sem adicional hora extra, tá? Agora, o tema investimento e seus detalhes, ele é bastante amplo, não está no escopo desse webinar, porém é primordial para a sustentabilidade de qualquer empresa. Isso merece um webinar por conta própria, tá? Indo em frente, depois de gestor de instalações, vamos falar um pouco sobre o gestor industrial como gestor de produção, tá? O gestor de produção, ele tem que garantir a produção na quantidade e prazos solicitados, otimizar os recursos utilizados na produção, matérias-primas, insumos, mão de obra, energia e tempo, e entregar os produtos na qualidade exigida pelas especificações. O gestor deve fornecer à empresa os padrões de tempos e recursos necessários, então, padrões é uma coisa muito importante, para a produção dos diversos itens a serem programados. Desse modo, pode-se prever a necessidade de insumos, matérias-primas, equipes, energia e tempo para uma dada configuração de produtos a serem feitos. De posse das previsões de produção para os meses futuros, é possível coordenar a disponibilidade de todos esses itens e atender ao programado. Importante salientar que um produto produzido no prazo, porém com problemas de qualidade que impeçam ou impliquem em atrasos ou negociações desgastantes com o cliente, conta de maneira negativa para o gestor e para a empresa. A produção válida deve ser considerada como a de produtos bons para comercialização ou processamento futuro. Tá? Tentando ilustrar um pouco o que eu falei, eu quero destacar uma ferramenta que ela é chamada de OEE, Overall Equipment Effectiveness, efetividade global do equipamento. Descrevendo essa figura, lá em cima, na barra horizontal, está escrito tempo total. O que é o tempo total? É o calendário. É o calendário com feriados, com fim de semana, com 24 horas disponíveis. Tá? Em seguida, se a gente descontar o horário não alocado desse tempo total, aí isso varia de empresa para empresa. Tem empresas que trabalham de segunda a sexta, tem empresas que trabalham 7 dias por semana, tem empresas que têm só um turno de produção de 8 horas, tem empresas que trabalham 24 horas por dia, trabalham no feriado, não trabalham no feriado. Então, esse tempo operacional é o tempo total descontado do horário não alocado, ou seja, de cara se sabe que não vai se trabalhar em certos horários, tá? Em cima desses horários, nós temos o tempo, aliás, em cima do tempo operacional, nós temos o tempo programado. O tempo programado é olhando para o tempo que se tem disponível para se trabalhar, qual o tempo que será usado efetivamente para se produzir. Aí a gente pode imaginar esse vermelhinho, horário não planejado, ele é, por exemplo, uma manutenção preventiva, algum outro evento não produtivo programado para que a empresa faça. Então, tudo isso é descontado do tempo operacional e é trabalhar, e a gente tem um tempo programado. Outro exemplo seria um grande treinamento que tomaria um dia de produção e ele seria programado já no começo do mês. Ok, vamos para a próxima coluna horizontal. Em cima do tempo programado, se tem tempos perdidos, tempos parados por quebra de máquina, ociosidade, ajuste, setup de máquinas, então a gente vai ter o tempo produzido, o tempo produzindo. Então a máquina está efetivamente gerando produtos para frente, né? Esse tempo produzindo, normalmente, ele equivale à produção teórica da empresa. Então, vamos ver que o tempo programado menos
em média, se quebra a máquina, em média se tem ociosidade, em média se programa alguns ajustes, então a gente vai começar o mês com esse tempo produzido, que seria a produção teórica. Então, logo de cara, o gestor industrial, ele vai ser cobrado em que dentro desse tempo de produção teórica, se produza num certo padrão de produção. Agora, não para aí. Essa produção teórica, para se tornar uma produção real, a gente vai ter que descontar a velocidade reduzida, pequenas paradas não previstas, que isso acaba comendo um pouco da produtividade da instalação que o gestor administra. E, em seguida, nós temos que descontar o tempo que foi gasto produzindo material fora da especificação. Refugos de partida, às vezes tem alguns equipamentos que durante um tempo eles produzem peças ou produtos abaixo da qualidade exigida, que são necessariamente descartadas. Ou são refugos de produção que realmente acabam aparecendo depois. Então, a gente tem o tempo dedicado a produzir um produto bom para o mercado. E isso a gente chama de Overall Equipment Effectiveness. Vocês veem que essa ferramenta, ela não dá espaço para desculpas. Então, o gestor, ele é cobrado tanto em termos de produtividade em cima do tempo programado, quanto em termos de qualidade. Tá? Então, essa ferramenta eu recomendo para vocês, ela é bastante usada, e onde ela é usada, ela tem dado um bom resultado, né? Tá? Voltando ainda no item de gestão de instalações, a gente, com essa ferramenta, a gente pode ter uma ideia de como se faz o gerenciamento do tempo de uma instalação. Tá? É até redundante se destacar que o atendimento à produção programada, mas em desacordo com padrões de segurança do trabalho, atendimento a limites legais de proteção ambiental ou com custos fora da previsão, é algo que deve ser completamente descartado pelo gestor consciente. Tá bom? Então, por trás dessa ferramenta OEE, existe também o respeito a padrões de segurança, o respeito a padrões de custo, etc, etc, etc. Tá? Então, a gente vê o gestor industrial trabalhando como a gente viu, gestor de equipes, gestor de instalações, gestor de produção. Agora, como o gestor, ele é cobrado sobre isso tudo, né? Então, existem dimensões de responsabilidade, dimensões de resultado de um gestor. Essas dimensões de resultado, as 6 dimensões de resultados de um gestor industrial seriam, primeiro, segurança do trabalho, meio ambiente, prazos e volumes de produção, qualidade, custos e melhoria contínua. Então, o gestor industrial, em cima de todos aqueles aspectos que nós falamos até agora, ele é cobrado e os resultados deles devem aparecer em termos desses 6 itens. Então, vamos começar a falar sobre esses 6 itens. O primeiro deles, segurança do trabalho. Segurança do trabalho, condição básica para qualquer processo de crescimento profissional e humano da equipe. Tá? Não se pode trabalhar num ambiente em que existe uma insegurança sobre a sanidade física ou psicológica do trabalhador. Tá? O objetivo é preservação da saúde e vida do trabalhador. Além disso, além desse ponto primordial, ela também garante prêmios mais baratos de seguros. As seguradoras, elas olham para esses números das empresas na hora de estabelecer os prêmios de seguros. Evita ações trabalhistas, cíveis ou criminais. É importante salientar aqui que o gestor industrial, se ele for considerado omisso ou tenha tido ativamente alguma ação que pode ter gerado algum dano à saúde de um dos colaboradores, ele pode sim ser processado criminalmente. Redução de contribuições à Previdência Social.
e manutenção da imagem da empresa. Na redução de contribuições à Previdência Social, as empresas, elas são, pela Previdência Social, elas são classificadas em categorias em termos de risco à segurança. Se essa empresa, ela consegue demonstrar para a Previdência Profissional, Previdência Social, que ela é uma empresa segura, algumas contribuições que a empresa tem que fazer como empregador à Previdência Social, elas recebem um desconto. Então, isso é importante ter em mente, tá? E manutenção à imagem da empresa. E o que guia a segurança do trabalho, muitas vezes, são as certificações. ISO, pode desligar o microfone, por favor, quem está aberto. Certificação ISO 45001, a certificação OSHA 18001 ou similares. Isso tudo acaba guiando a empresa, do ponto de vista burocrático, como gerenciar a segurança do trabalho. Tá? Falar agora de meio ambiente. Meio ambiente é foco no o meio ambiente tem que ter foco no atendimento, primeiro, a legislação ambiental e demandas dos stakeholders. Ou seja, legislação ambiental é o mínimo a ser cumprido em termos de meio ambiente. A empresa não pode conviver ou não pode manter uma situação em que está em desacordo com a legislação ambiental. Isso tem que ser cumprido 100% para a categoria dessa empresa. Agora, existem demandas dos stakeholders, que eu expliquei o que são os stakeholders. Existe uma série de interessados que podem acabar gerando demandas adicionais à legislação ambiental. Então, o exemplo que eu daria, uma empresa, ela pode estar dentro da legislação ambiental em termos de ruído, que consegue sair dos limites da empresa e alcança os seus vizinhos. Agora, os vizinhos, eles podem ter uma demanda de que a empresa construa uma barreira de árvores para que esse ruído ele acabe caindo abaixo do que a legislação define como mínimo. Isso é um exemplo de como os stakeholders eles podem influenciar o foco do gestor industrial. Em termos de meio ambiente, evita multas, obviamente, cumprindo a legislação, evita multas, interdições, processos judiciais cíveis. Também, no caso ambiental, existe a figura de crime ambiental e danos à imagem da empresa. O meio ambiente, todos os critérios, toda a legislação e todas as exigências de meio ambiente está sempre em evolução constante, associado com um processo otimizado. O gestor industrial ele tem que ter também em mente que emissões, descartes e efluentes são desperdício de energia, insumos, matéria-prima e tempo. Então, não só, então, atendendo a legislação e demandas de stakeholders, mas o próprio gestor industrial, ele pode encarar o respeito às normas ambientais ou a medidas que evitem problemas ambientais também como economias no próprio processo dele. Tá? O que guia o trabalho todo em meio ambiente, em termos burocráticos, é a certificação ISO 14000 ou similares. Então, essas certificações são maneiras de mostrar para a sociedade ou para os stakeholders em que você tem cumprido e que não é só uma questão de sorte ou azar que você tem cumprido as exigências, que eu já falei de segurança, meio ambiente, e eu também vou falar sobre qualidade daqui a pouco. As certificações são essenciais para isso daí. A sociedade reconhece uma empresa que tem as certificações. Juntando saúde do trabalho e meio ambiente, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Esses dois itens têm implicações relacionadas à vida e saúde da equipe, preservação de recursos globais e desdobramentos legais. É importante que o gestor tenha isso em mente. O objetivo em segurança do trabalho deve ser a perfeição, ou seja, o objetivo é zero ocorrências, porque vida e saúde não tem preço.
O objetivo em preservação ambiental deve ser, no mínimo, atendimento à legislação, como já falado, e aberto à política específica da empresa nesse aspecto. Ou seja, existem empresas que contentam, ok, vamos obedecer à legislação ambiental. Existem outras empresas que têm isso como estratégia. A empresa quer mostrar para os stakeholders que, além da legislação ambiental, ela pode ser uma referência em preservação ambiental. Então, a política específica tem que ser de conhecimento do gestor. Outro ponto, aspectos de segurança do trabalho e meio ambiente com atendimento às legislações específicas, eles devem ser incorporados aos padrões e procedimentos desde a criação dos mesmos. Então, o gestor, ele tem que trabalhar para que esses aspectos sejam já previstos desde o início da concepção do método de trabalho, dos investimentos em equipamentos. Isso tudo é parte inerente da produção. Não se pode fazer a produção, não se pode garantir uma produção sem segurança do trabalho e sem atendimento às demandas ambientais. Ok? Nas auditorias de padrões e relatos de anomalias, esses aspectos devem ter atenção especial. A gente vai falar mais tarde sobre anomalias, e a gente vai ver que é muito importante que as anomalias desses aspectos sejam levantadas ininterruptamente. E conscientização de equipes e gestores quanto à importância desses aspectos é essencial. É um caso que não basta que o gestor seja consciente disso tudo. Toda equipe tem que ser consciente de que saúde e segurança do trabalho e meio ambiente tem essa importância até social. Eu gostaria de mostrar para vocês uma ferramenta em destaque, que seria a pirâmide de Bird. Então, a gente tem a figura da pirâmide de Bird, deixa eu explicar. Essa abordagem ela foi proposta por Frank Bird, preconiza para cada acidente grave ou fatal ocorrido, que é lá em cima, né, o número 1, que está para cada um acidente fatal ou grave, ocorreram previamente e não foram tratados 10 acidentes pessoais leves, 30 acidentes com danos, 30 acidentes com danos materiais e 600 incidentes sem resultados pessoais ou materiais, mas saíram fora do que se esperava dentro do padrão de produção. O entendimento similar a essa pirâmide de Bird pode ser tomado em relação a ocorrências ambientais graves, médias, leves e incidentes sem implicações ambientais. Então, essa pirâmide, ela representa um trabalho proativo de detecção de anomalias, ou seja, se trabalha na base da pirâmide, se trabalha nos incidentes. Então, a equipe toda, os gestores e a equipe, eles têm que focar em pequenos incidentes, em pequenas não conformidades que ocorrem a cada dia, e essas pequenas não conformidades, elas obrigatoriamente têm que ser registradas e tratadas. Isso é uma maneira de que a gente, na base da pirâmide, a gente elimine as condições pré-existentes para que ocorra um dia um acidente fatal ou ocorra um dia um acidente ambiental grave. Então, trabalhando na base, a gente evita o que a gente não quer, que é o topo da pirâmide. Isso é proatividade, tá? Então, essa é uma ferramenta muito importante, é bastante usada e funciona, tá? Uma outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês é a análise GUT, porque a questão que pode ser colocada é, puxa vida, com tantas não conformidades pequenas, com tantas ocorrências de menor impacto ocorrendo, como o gestor e sua equipe, eles vão priorizar, como eles vão priorizar o tratamento, porque sempre os recursos, eles são limitados. Então, muitas vezes isso não é um exagero. Numa siderúrgica, numa área de produção de aço,
você pode estar levantando mais de 200 não conformidades por mês. São pequenas não conformidades em que elas vão ter que ser tratadas. Elas vão ter que ser tratadas ou imediatamente ou em pouco tempo. Como é que a gente prioriza isso? Então, essa é uma sugestão para se priorizar, que é a ferramenta análise GUT. Tá? GUT é a gente, para cada tipo, para cada ocorrência existente, a gente analisa a gravidade dela, que pode ser de sem gravidade até extremamente grave. A gente analisa a urgência. Ela tem urgente ou ela tem urgência? Desculpa, ela não tem urgência ou ela é extremamente urgente? Ou a tendência, ela tem tendência de piorar, não tem tendência de piorar, tem tendência de piorar em longo, médio, ou aqui está ao contrário, médio, longo, médio e curto, tá correto, tá? Essa linha está correta. Em longo prazo, médio, curto prazo, ou agrava rápido. Então, combinando as notas que se dá a cada tipo de aspecto da ocorrência, você multiplica cada um desses termos e a gente tem uma pontuação. Essa pontuação vai permitir classificar as ocorrências de modo que a gente sempre saiba, com certeza, quais são as ocorrências mais prioritárias a serem tratadas. Tá ok? Uma outra ferramenta que eu gostaria de exibir para vocês, que tem sido bastante utilizada em gestão industrial, é o conceito da quádrupla barreira, conceito do queijo suíço. Tá? Essa figura representa o quê? Né? Vocês veem na direita o acidente ocorrendo, né? O acidente ocorrendo, ele só ocorre porque nós temos buracos nas nossas barreiras. Por isso que ela é chamada de queijo suíço. Imagina cada uma dessas barreiras como uma fatia de queijo suíço cheio de buracos. Esses buracos, a hora que eles se alinham e que as 4 barreiras, que são barreiras, decisões erradas, falhas latentes, pré-condições de ocorrência, atos inseguros e problemas físicos, né, barreiras físicas, se esses buracos nessas barreiras todas eles se alinham, nós vamos ter um acidente. Então, o raciocínio é eliminar o máximo possível desses buracos nessas barreiras. Como é que a gente pode fazer? Usando a pirâmide de Bird, usando a tabela GUT para priorizar, a gente vai tampando esses buracos nessas diferentes dimensões que podem levar a um acidente. Ok? Então, pode existir decisões falhas tomadas pela alta administração. Pode existir falhas latentes, são falhas que são de responsabilidade dos gerentes de linha, dos projetistas, dos planejadores. Pode existir pré-condições que são de responsabilidade da gerência de linha, dos supervisores. Pode existir problemas em termos de atos inseguros. O próprio trabalhador, o próprio colaborador, ele tem uma maneira de lidar com certas situações em que pode gerar um problema de segurança. E, finalmente, a última barreira é sistemas eletrônicos que desligam a máquina quando o colaborador chega perto dela, barreiras físicas, grades, isso tudo, e detetores, isso tudo tem que estar funcionando, não pode ter falhas para não deixar as pessoas se aproximarem de algum lugar potencialmente perigoso. Então, analisando dessa maneira, junto com as outras 2 ferramentas, o gestor ele acaba tendo uma ajuda muito grande nessa dimensão de saúde e segurança do trabalho, e também ambiental. Tá? Então, quando a gente fala saúde e segurança do trabalho, vamos sempre colocar a preservação do meio ambiente também, porque normalmente são os mesmos fatores que acabam implicando num outro ponto.
ok? Vamos ir em frente, né? Sim, tem mais uma ferramenta em destaque, a energia zero, tá? Quando eu falei agora há pouco sobre barreiras físicas, né? Eu falei sensores que desligam a máquina quando algum colaborador chega próximo. Essa ferramenta em destaque, eu gostaria de falar sobre energia zero, tá? Sem energia, não há acidente. O conceito, ele suporta ações que buscam a neutralização de todo tipo de energia, e energia, vamos encarar, energia gravitacional, potencial, elétrica, por exemplo, o que é uma energia gravitacional que possa ameaçar a integridade física do trabalhador. Por exemplo, uma ponte rolante com uma carga suspensa, o trabalhador ele não pode ficar debaixo dessa carga suspensa, porque existe o quê? Existe energia gravitacional que está a todo tempo puxando essa carga para o solo. Se o trabalhador se coloca entre o solo e a carga suspensa, ele tá se colocando em risco. Qualquer falha na ponte rolante pode fazer com que a carga caia em cima dele. Existe a energia elétrica, obviamente, uma máquina ligada, ela nunca deve ser feita nenhum tipo de pré-ajuste, nunca deve ser feito nenhum tipo de manutenção com uma máquina ligada à eletricidade. Então, esse conceito de energia zero também ele acaba revelando, em questão de energia elétrica, é até fácil se imaginar o impacto da energia em termos de segurança do trabalho. Mas, por exemplo, a energia gravitacional, às vezes ninguém percebe que aquele degrau pode derrubar um trabalhador quando ele se deslocar de um ponto A para um ponto B. É um degrau que ele pode tropeçar. Quando ele tropeça, ele cai no chão. Isso é a energia gravitacional fazendo o efeito dele. A gravidade sempre vai existir, né? Tá? Isso acaba dando origem aos programas de bloqueio de energia prévio para manutenção e ajuste de equipamentos e instalações. Então, esses programas de bloqueio, eles são até interessantes porque eles acabam vindo com cartões e cadeados que mostram que alguém foi naquela máquina e neutralizou a energia daquela máquina. Então, aquele cartão, normalmente ele tem o nome de alguma pessoa e só aquela pessoa pode remover aquele cartão de onde está. Então, ninguém mexe, ninguém habilita aquela máquina se não for a pessoa que colocou aquele cartão. Por quê? A pessoa que colocou um cartão numa máquina e desligou a máquina, aquele cartão diz, olha, o fulano de tal está dentro da máquina fazendo alguma tarefa. Não liguem. A energia zero está sendo utilizada aqui. Então, se aquele trabalhador acabar esquecendo o cartão, vai para casa, não tem jeito. Tem que mandar alguém na casa dele, trazer ele de volta para que só ele pode tirar aquele cartão. Porque é só com esse tipo de disciplina que a gente pode garantir um ambiente seguro de trabalho. Indo para frente, tá? Já falamos de segurança do trabalho, meio ambiente, vamos falar de prazos e volumes de produção. Bens produzidos são a mais importante ligação entre a equipe industrial e o cliente. É o cliente que recebe os bens produzidos. Falhas que impeçam a produção na quantidade e prazos estabelecidos implicam em prejuízo das metas financeiras da empresa pela frustração da expectativa de faturamento. O gestor deve assegurar a existência de matéria-prima, insumos, energia, confiabilidade de instalações e prontidão da equipe. Tá? Indo em frente, qualidade, é mais uma dimensão. Falta de qualidade traz internamente refugos, retrabalhos, comprometendo volumes e prazos. A falta de qualidade traz no produto final problemas de imagem, devoluções, substituições ou mesmo ações judiciais, caso um produto defeituoso cause prejuízo ao cliente. Qualidade deve ser garantida no processo de fabricação. Agora, nós temos aqui, eu gostaria de gastar algum tempo sobre o problema de overquality, ou qualidade em excesso. Tá? Falta de qualidade é um conceito fácil de explicar. Agora, qualidade em excesso já é uma coisa um pouquinho mais complicada.
É preciso deixar claro que qualidade deve ser sempre ser a qualidade percebida pelo cliente. Qualquer atributo presente no produto que não seja percebido de maneira positiva pelo cliente, em muitos casos é desperdício de recursos e deve ser tratado como uma anomalia. Tá? Eu acredito que para muitos de vocês isso é um conceito novo, over quality. Essa anomalia de ter qualidade a mais, ela deve ser encarada, primeiro, como uma oportunidade de destacar positivamente o produto para o cliente. Em caso de sucesso, o atributo oferecido acima do especificado pode se tornar um diferencial. Quer dizer, o cliente tem que perceber essa qualidade a mais em relação ao especificado, porque ele pode ser usado para destacar o produto frente à concorrência, ou até pode ser uma oportunidade de se manter o preço de venda acima do praticado pelo mercado. Isso é chamado de premium. Então, você tem um preço premium por um produto que tá atendendo acima da qualidade e o cliente, ele reconhece que isso é importante, tá? Agora, em caso de impossibilidade de se utilizar a overquality como diferencial, o gestor deve encarar a overquality como oportunidade de redução de custo ou aumento de produtividade, dependendo da situação. Ou seja, o gestor também ele tem que ter certeza de que todo o custo que ele tem, todo o trabalho dedicado àquele produto vai se transformar em algo útil para o cliente. Se aquilo não se transforma em coisa útil para o cliente, ele deve tratar isso como oportunidade de redução de custos, tá? Para qualidade, nós temos a certificação ISO 9000 ou similares, ou você tem essa tabela em que tem exemplos de normas de qualidade da área automotiva e aeroespacial nos Estados Unidos. Então, são vários certificados, várias normas de qualidade em que a empresa, isso são exemplos, tá? Cada área tem suas próprias normas de qualidade. Isso é um exemplo de como a empresa se coloca no mercado como habilitada a entregar para o cliente uma qualidade consistente, ok? Vamos em frente. Além de qualidade, além das outras dimensões, nós temos também agora o custos. Custo máximo admitido é função do preço que o mercado aceita pagar pelo produto produzido e os resultados financeiros objetivados pela empresa. Ok? Isso é o jardim da infância da gestão de custos, ok? O custo, ele não é determinante do preço. O preço é determinado pelo mercado. Em cima do preço, outra coisa que é determinada é o resultado que a empresa quer obter. Porque sem resultado, a empresa simplesmente fecha, tá? Então, sobra para o gestor aquele valor em que ele tem que trabalhar primeiro para manter aquele custo dentro daquele limite colocado ou menor que isso, tá? Custo alto pode viabilizar a permanência da empresa em um dado mercado, sim. Custos devem se manter dentro das previsões de indicar contínua queda para manter a empresa competitiva, pois é certo que a concorrência deve também estar trabalhando para uma redução contínua de seu custo. Sempre levar em conta que excesso de estoque, apesar de contabilmente não ser considerado custo, mas excesso de estoque onera o resultado da empresa. Assim como o custo, os estoques também devem ser objeto de análise crítica por parte do gestor. Então, o estoque tem que ser o mínimo, tanto de matérias-primas, quanto de produtos semi-acabados, quanto de produtos prontos. Estoque, ele sempre tem que ser evitado, a menos que o estoque faça parte da política de uma empresa. Então, essa é uma coisa um pouco mais, uma coisa um pouco mais complexa que pode ser discutida numa outra oportunidade. Mas, em geral, estoque, o gestor ele tem que ter alergia de estoque. Não, estoque não quero estoque, tá? Torna a vida mais fácil o estoque, sim, mas o gestor não pode admitir estoques muito grandes, tá? E agora vamos falar de melhoria contínua. Então, entre as 6 dimensões de resultados do gestor industrial, existe também a expectativa de que todas essas dimensões elas sejam continuamente melhoradas, porque nós estamos num ambiente de negócios em que os vários concorrentes estão sempre evoluindo.
Então, se a própria empresa em que o gestor trabalha, ela não evolui, ela não apresenta melhoria contínua, ela vai ficar para trás. E vai ficar para trás, pode ser colocada para fora do mercado. Ok, melhoria contínua. O principal objetivo da melhoria contínua é garantir perpetuidade da empresa, pois a competição faz com que fabricantes sempre ofereçam aos clientes produtos cada vez mais baratos e de melhor qualidade. A empresa que não acompanha esse ritmo não se mantém no mercado. A ferramenta clássica para garantir a melhoria contínua em processos é o PDCA. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar do ciclo PDCA ou ciclo Deming, tá? Por que Deming? Tá? É devido ao seu criador e divulgador, William Edward Deming, era um estatístico e consultor norte-americano. A curiosidade disso é que o ciclo foi idealizado nos anos 1930, no New Deal dos Estados Unidos, logo depois da Grande Depressão. Ele foi intensamente utilizado no esforço de guerra americano durante a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi esquecido pelas indústrias norte-americanas. Mas o William Deming, ele foi requisitado pelo Japão para auxiliar na reconstrução do país. E ele foi essencial, então o ciclo PDCA, ele foi essencial para alavancar o crescimento da indústria japonesa a partir dos anos 50 e 60, tanto é que a melhoria contínua ficou quase como um sinônimo de produto japonês. Tá? Agora tem o PDCA, mas para problemas mais complexos, pode-se considerar a implantação de um programa Seis Sigma, que utiliza os mesmos conceitos do PDCA, porém com um uso mais forte de ferramentas estatísticas. Nesse slide, a gente pode dar uma olhada no ciclo PDCA. Então, a gente vê à direita, né? Plan, que é o P, do, D, check, C e A de act, né? Então, o que é o plan? Planejar. Você tem que observar, medir, tem que analisar, tem que fazer um plano de ação para melhoria. Gastar um bom tempo no planejamento para que você possa ir para a execução do plano, que é o do. Em seguida, você verifica a efetividade daquilo que foi feito, que é o check, e em seguida, você, no act, você faz uma padronização daquilo que você acabou desenvolvendo, você faz uma elaboração de padrões, você faz treinamento da equipe nos padrões, você estabiliza o ciclo e roda de novo, porque você vai ter um objetivo. Se o objetivo inicial ele não foi conseguido com uma rodada do ciclo PDCA, você tem que fazer múltiplas iterações do ciclo PDCA até que você resolva, né? A figurinha embaixo mostra, né? Que o PDCA ele é rodado várias vezes até que você, na enésima vez, você resolveu e você chegou no seu objetivo. Então, ele tem que ser continuamente utilizado. A partir do momento que você resolve, é interessante analisar se merece uma nova rodada do PDCA para você evoluir um pouco mais. Isso é melhoria contínua, tá? Agora, o que eu alerto para todos é que o PDCA ele é muito útil, mas ele não faz milagres. Você, há um dado conjunto de instalações e padrões de trabalho, ou mesmo do produto que você está fazendo, chega uma hora em que melhoria incremental, melhoria contínua, ela não é suficiente para que você fique à frente da concorrência. Então, é bom sempre avaliar se o PDCA cabe num certo objetivo de melhoria, ou a gente vai ter que tratar de um salto quântico, uma mudança completa do processo de fabricação, de modo a que você obtenha grandes vantagens mudando, seja um grande investimento, seja uma mudança drástica no teu produto, que você possa dar um salto de qualidade, um salto de produtividade ao custo, tá ok? Vamos falar um pouco do programa Seis Sigma, que eu tinha comentado, tá? É um programa que ele pode ser rodado paralelamente a vários programas PDCA. Você tem um programa Seis Sigma, mas como ele é muito mais pesado que o programa, que o ciclo PDCA, na verdade, ele não é só uma ferramenta, é uma estratégia gerencial para promover mudanças nas organizações, fazendo
com que se chegue a melhorias dos processos, produtos e serviços para a satisfação dos clientes. Ele contempla características de outros modelos de qualidade, tais como ênfase no controle da qualidade, análise e solução de problemas usando recursos disponíveis de forma correta, uso sistemático de ferramentas estatísticas, utilização do DMAIC, que é o Define, Measure, Analyze, Improve, Control, definir, medir, analisar, melhorar, controlar, e do PDCA, que a gente já tinha falado agora há pouco. Tá? O Seis Sigma abrange não só o pensamento estatístico, como também o alinhamento da qualidade com as estratégias da organização, além da forte ênfase na relação custo-benefício dos projetos de melhoria, tá? O PDCA e o DMAIC, eles são muito similares, tá? Então, tem essa figura que mostra a equivalência dos passos do PDCA com os passos do DMAIC, tá? Então, fica como registro que existe o Seis Sigma, que pode ser uma opção para problemas mais importantes e que possam gerar um grande ganho para a empresa. Ele é muito mais elaborado, ele é muito mais custoso para ser implantado do que o PDCA. Tá? Vamos, então, rapidamente falar sobre gestão de rotina. Tá? Tudo isso que eu estou falando faz parte da melhoria contínua. Tá? A gente falou agora de ciclos para melhorias incrementais. Vamos falar agora de gestão de rotina, ok? A gestão da rotina faz parte da melhoria contínua por conta de que variações normais de processo existem, e o que está fora da variação normal de processo é a anomalia, tá? A rotina é o que faz a empresa industrial funcionar. Mesmo que uma empresa muito pouco organizada, ela tem uma rotina de trabalho. Então, existe sempre uma rotina de trabalho. O mecânico que tem uma portinha pequena no teu bairro, ele, mesmo que não seja nada registrado, ele tem uma rotina de trabalho. Isso acontece com todas as empresas. Tá? As variações normais de processo, toda rotina está sujeita a variações, seja em termos de produtividade, custo, confiabilidade de máquinas, qualidade de produtos, ou mesmo de comportamento de colaboradores. As anomalias são ocorrências que não seriam previstas pelas variações normalmente existentes no processo industrial. A anomalia não faz parte da variação natural do processo e sempre existe uma causa específica que pode ser identificada. Como a gente pode como a gente pode identificar uma anomalia, tratar e eliminar a anomalia definitivamente? Os operadores devem identificar e relatar anomalias a partir de gatilhos definidos no processo. Ou seja, tal situação define uma anomalia. Essa anomalia tem que ser registrada e tratada. Operadores devem interromper o processo assim que uma anomalia for identificada. A causa da anomalia deve ser removida ou neutralizada. Analisar a anomalia em busca de sua causa fundamental, criar planos de ação corretiva e acompanhar sua aplicação. Incorporar as ações definidas no plano na revisão de procedimento ou criação de mecanismos para que a situação não ocorra novamente. Agora, falamos agora de anomalias, né? Mas acho que para muitos de vocês acabou vindo a pergunta. No caso em que a variação normal do processo é muito grande em relação à faixa de resultados aceitáveis, fica muito difícil distinguir o que é variação normal do que é anomalia. Essa situação leva ao fracasso do gestor industrial, pois nesse caso não há o que gerir. Ou seja, você tem uma variação normal do teu processo tão grande que qualquer coisa pode sair de lá. O que é anomalia nesse caso? Não é nada. O teu trabalho é uma anomalia. Então, você tem que trabalhar para que essa variação normal seja cada vez mais estreita. Um gestor industrial deve objetivar redução contínua da variação natural do processo de identificação rápida, tratamento e eliminação definitiva de anomalias. Tá? Vamos falar agora de gestão da rotina. Como fazer com que a rotina seja padronizada, que a rotina tenha uma pequena variação normal de processo. Tá? Como reduzir a variação normal? A gente pode aplicar a filosofia 5S de organização da área de trabalho. Nós temos que padronizar as atividades, elaboração de padrões, definição de metas para cada padrão, treinamento dos operadores dos procedimentos criados e supervisão do trabalho, tá?
Citando rapidamente, que a gente está quase no final do nosso tempo, organização da área de trabalho 5S, isso é um conceito japonês, por isso que ele se chama 5S, porque vem das palavras em japonês que definem a cada passo da organização da área de trabalho. O Seiri, organização, utilização, descarte. Você tem que organizar o teu hotel de serviço, você tem que descartar aquilo que você não precisa, você tem que saber que tudo que está na tua área de trabalho tem uma utilidade. Seiton, arrumação, ordenação. Você tem que, aquilo que realmente é útil você manter na tua área de trabalho, ela tem que estar arrumada, tem que estar ordenada. Ninguém pode perder tempo procurando alguma coisa. Seiso, limpeza, higiene. Os equipamentos têm que estar limpos. Por quê? Porque a sujeira, ela pode esconder defeitos. Um vazamento de óleo no meio de poeira, ele pode ser detectado só quando ele quebrar a máquina. A máquina tem que estar limpa, o chão tem que estar limpo. Um chão limpo faz com que as pessoas não dificilmente escorreguem e se machuquem. Tá? Seiketsu, padronização. Todo mundo sabe, em todas as áreas industriais, de que a padronização vai valer. Ou seja, aquela tubulação pintada de amarelo, se não me engano, amarelo é gás. Todo mundo sabe que aquilo lá é gás. Todo mundo sabe que uma tubulação pintada de verde é ar comprimido. Ninguém vai se enganar, ninguém vai ligar a tubulação amarela onde deveria ligar uma tubulação verde. Padronização é importante, seiketsu. E Shitsuke é a disciplina, ou seja, para manter tudo isso, a equipe precisa ter disciplina. Isso existe uma série de consultorias que trabalham e implantam isso nas empresas. Tá ok? Um outro ponto que é a padronização das atividades, elaboração de padrões, definição de metas para cada padrão. Você tem que representar os processos em fluxogramas, definir tarefas prioritárias, elaborar procedimentos operacionais também. Em seguida, treinamento dos operadores dos procedimentos criados. Quer dizer, você não vai ter todo o trabalho de padronizar as atividades, elaborar padrões, se você mantém isso escondido, tá? Isso não é brincadeira. Nos anos 80, quando começou todo esse trabalho consistente em termos de padronização, gestão da rotina, gestão da produtividade, era muito comum que os padrões fossem guardados na sala da diretoria num armário fechado. Isso é um absurdo. Todos os padrões eles têm que ser definidos para que sejam posteriormente muito bem treinados, que os operadores sejam muito bem treinados neles, para que todo mundo saiba. O conhecimento é essencial. E em cima do treinamento, a supervisão do trabalho, buscando as anomalias, buscando as variações quando se sai fora do padronizado. Você tem que definir primeiro responsabilidade em termos de segmento de padrões de alcance de metas. Manter informações de resultados, auditorias, tratamento de anomalia à vista, de todos, que é a gestão à vista. Agendar reuniões de acompanhamento periódico de resultados para manter a equipe focada em resultados. Auditoria periódica do cumprimento dos procedimentos operacionais, tá? Então, a gestão industrial, os passos descritos anteriormente podem ser descritos pelo sistema muito similar ao PDCA, só que dessa vez esse ciclo é o SDCA. Ou seja, ao invés do plan, a gente está trabalhando em standard, ou seja, padrão, padronização, elaboração de padrões, procedimentos, treinamento, definição de gatilhos para caracterização de anomalias, tudo isso faz parte do S de standard, vamos padronizar. O do, você tem que fazer auditorias na execução do procedimento, identificação, relatos de anomalia, supervisão do trabalho, porque todo sistema tem sempre uma tendência natural, uma tendência natural em se desorganizar, tá? Eu vou cair na tentação de falar, é uma tendência termodinâmica à entropia. Tudo bem, falei, ninguém entendeu, mas é isso mesmo. Todo sistema tende a se desorganizar naturalmente. Então, auditoria na execução do procedimento, identificação de anomalias, supervisão do trabalho é essencial, tá? Em seguida, check, verificar
a consistência entre padrão e resultado, e o ACT, ou Adjust. Você tem que tratar as anomalias e oportunidades de melhoria. Você tem que ajustar tudo isso para que você mantenha esse ciclo SDCA rodando o tempo todo e mantendo a sua variação normal de processos a mínima possível, de modo que quando acontecer uma anomalia, você tenha certeza que aquilo é uma anomalia, isso não deveria acontecer, vamos tratar daquilo. E as variações normais mantidas num nível baixo. Tá? Então, gestão de melhorias, vamos recapitular, a gente tem que identificar o problema, a gente tem que definir os nossos focos e metas, nós temos que rodar o PDCA para chegar na meta, nós temos que rodar o SDCA para manter os resultados, tá? Essa é a gestão de melhorias em 4 passos, tá? Identificação do problema, melhoria contínua faz parte de um conjunto de resultados de um gestor industrial, mas o que deve ser melhorado e quando é a principal decisão a ser tomada. Um projeto de melhoria deve ser prioritário, o restante é a rotina que deve ser preservada. Necessariamente devem existir poucos projetos de melhorias ao mesmo tempo com a mesma equipe, senão a equipe não vai produzir, só vai ficar tratando de fazer melhorias e a concorrência vai passar na frente. Um problema industrial prejudica o resultado de uma empresa das seguintes maneiras: custo alto, produtividade baixa, qualidade incompatível com o exigido, falta de consistência no processo, levando a imprevisibilidade de custo, produtividade ou qualidade. O gestor tem que ficar sempre de olho nesses itens. Esses itens é de onde saem os problemas a serem resolvidos. Falhas da segurança do trabalho, problemas ambientais. Tá ok? Definição de focos e metas. Uma vez identificado o problema, devem ser definidas 1 ou 2 metas a serem atingidas, de modo que o trabalho sobre as mesmas alavanque a solução do problema. Metas devem ser desdobradas às diversas áreas responsáveis, de modo que as metas atingidas nas partes garantam a meta final. Devem ser definidos responsáveis e negociados prazos. As metas devem gerar os itens de controle, resultados mensuráveis que indicam a evolução das mesmas. Para cada item de controle, devem ser definidos itens de verificação variáveis, que são de controles das equipes, e a ação sobre elas alavanca os resultados dos itens de controle. Item 3, PDCA. Item 4, SDCA. E a gente tem aqui uma figurinha que mostra como o PDCA e o SDCA, eles funcionam juntos, né? Então, a gente vê lá embaixo, você vai lá embaixo, na horizontal, você vê o tempo vai correndo e você vai melhorando. Aqui está escrito como qualidade, mas pode ser qualquer coisa. Qualidade, custo, segurança do trabalho, em que a roda PDCA, o ciclo PDCA, ele é girado, mas ele sempre tem esse calço, que é a padronização. Então, se roda o PDCA, você eleva o teu processo de patamar, só que você precisa fazer uma rodada de padronização. Essa padronização faz com que os resultados que você obteve no PDCA sejam mantidos para a posteridade, e para que isso seja realmente um avanço e que a gente não rode tudo para trás. Ou seja, você roda o PDCA várias vezes, não faz a padronização e um belo dia você se vê na mesma situação em que você partiu. Tá ok? Estamos estourando o tempo em 5 minutos. Eu gostaria de me dedicar um pouco mais, alguns minutos mais, sobre gestor industrial e desdobramento de metas da empresa, mas como o tempo já está bem adiantado, eu só vou passar, vocês vão receber esse material, não tem muito além do que eu falaria, do que está escrito, e vocês vão receber esses 2 últimos slides. Então, eu encerro agora e agradeço a todos vocês e eu me coloco à disposição. Então, todas as perguntas que foram geradas nesse webinar, por favor, vocês encaminhando para a ABM, para a Karina, ela vai me encaminhar e eu vou ficar bastante feliz em responder todas as perguntas, todos os questionamentos, todos os esclarecimentos ou orientações que vocês acharem válidas, e eu me coloco à disposição. Vocês podem me achar no LinkedIn. Tá ok? Obrigado a todos. Karina, é com você.
Oi, Bolota. Foi Oi, bem legal, viu? espero que sim. Tivemos um pico aí de 34 pessoas, tá? Ó, legal. Assistindo. Legal. E eu vou olhar se teve perguntas, até o momento não teve nenhuma, tá? O pessoal só Uhum, está te agradecendo, aí tem um chat, aí depois para você dar uma olhadinha. O pessoal está dando certo. parabéns, tá agradecendo a palestra. E eu vou estar enviando para o pessoal a apresentação, mais a gravação de hoje. E mandei também já o link, tá? De pesquisa de satisfação do webinar para todo mundo. Tá certo, gente. Então vamos responder essa pesquisa de satisfação, porque é muito importante, principalmente para mim, porque eu tendo o retorno de vocês, eu posso melhorar essa apresentação, que certamente vai ser oferecida posteriormente para vocês, Com tá? certeza. Muito Foi um obrigada prazer. aí pela sua ajuda de sempre. Agora o Leal vai falar, tá bom? Um Tá abraço. bom. Tchau, tchau. Leal? Leal, eu acho que a caneca do Fluminense caiu. Ou ele esqueceu que ele está com o microfone desligado. O microfone Leal, ô, estava com o Leal. microfone desligado. Estava com o microfone desligado, obedecendo às instruções da coordenadora. Mas eu quero dizer para você o seguinte: foi muito importante esse o seu webinar, porque nos reflete, nos volta os tempos da gente de dentro de usina, isso aqui tudo, que você falou de segurança. É um tema que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entrar dentro de uma empresa tipo siderurgia é segurança. A primeira coisa que você tem que estar pensando é segurança. Depois você tem que estar pensando em atender o cliente. Eu acho que os clientes internos e externos, né? Você falou muito disso aqui, a importância da gente. Você falou sobre qualidade, né? Às vezes você está entregando para o cliente mais do que ele precisa, né? Isso aí é custo, isso é custo. Às vezes reflete em prazo de entrega, que você não consegue atender o prazo de entrega porque o pessoal da qualidade está lá desviando o produto porque está acima do que você está imaginando. E você falou do PDCA e do SDCA, isso são ferramentas clássicas para a gente aqui da qualidade, e eu acho que merece esse webinar. Eu vou desafiar a Karina e você para a gente depois fazer um curso mais tranquilo. 1 hora realmente é muito pouco tempo para você falar isso tudo que você tinha para falar aí para a gente. Eu acho que a gente merecia fazer um curso detalhado e que a gente levasse as pessoas, os jovens, pessoas mais jovens que estão aí presentes aqui, que talvez não tenham vivido essa experiência toda sua aí, 34 anos, dentro de uma usina, e eu acho que seria interessante a gente desdobrar. Eu agradeço mais uma vez, em nome da BM aqui todo, eu agradeço a Karina pela disponibilidade dela e o entusiasmo dela que ela está conduzindo esses webinars, acho que está sendo muito legal. E os nossos assistentes aqui, nós chegamos a 104 pessoas inscritas aqui, como a Karina falou, acho que foi muito legal e para o tema importante para esse nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez aí, um grande abraço para você. Muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar até agora, e estou sempre à disposição, tanto de vocês, da comunidade. Esse é um trabalho que a BM está fazendo em prol da comunidade minerometalúrgica de materiais, e estou aqui à disposição, inclusive se for o caso, para a gente começar a detalhar um pouco mais. Cada item que eu falei, cada item que eu citei, ele cabe um curso específico sobre isso daí. Então, tá aí uma boa fonte de sugestões para cursos futuros, tá? E eu estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Bolota. Você pode olhar no chat que já tem um pessoal falando que faria o curso, tá? Ah, que bom. Aí. Tá ok. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau.